Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aí de uma nova convenção que está surgindo para quem está aí já acostumado a desenvolver com ferramentas, com agentes de IA, como Cursor, Windsurf, VS Code com Copilot. Sabe que para a gente conseguir extrair o máximo da utilização do agente de IA dessas ferramentas, a gente tem que passar um texto muito bem montado, um texto preciso, com as regras para que ela consiga trabalhar ali sem alucinar tanto, sem cometer erros e etc. Cada ferramenta hoje tem o seu padrão, então se a gente for utilizar o Cursor, por exemplo, vai ter lá o Cursor Rules. Se a gente for utilizar o Windsurf, tem o padrão dele. Agora surgiu o Queen Code, ele vai ter lá o Queen.md, e isso acaba gerando um pouco de confusão ali para quando a gente vai migrar de ferramenta, a gente não sabe exatamente como passar essas instruções, e parece que está surgindo aí uma convenção para unificar todas essas diferentes arquivos aí de configuração dos agentes de IA em um só, que é o chamado agents.md, tá? Então vamos ler um pouco aqui junto o artigo onde fala sobre isso. Então, agents.md aqui é um artigo da InfoQIE. Até saiu ontem, dia 27 de agosto. Então, agents.md surge aí como um padrão aberto para os agentes de código de IA. Tá? Então, uma nova convenção está emergindo no sistema, no ecossistema open source, que é o chamado agents.md. Então, um formato aberto e direto que é desenhado para assistir aí os agentes, para ajudar os agentes de IA no desenvolvimento de software. Já está sendo adotado por mais de 20 mil repositórios no GitHub, e o formato está sendo posicionado como uma companhia para a documentação tradicional. Então, oferecendo uma leitura muito mais voltada para a máquina, né, para dar um contexto, que complementa os arquivos já conhecidos, os README files, que são os arquivos aí mais voltados para humanos. Tá? Então, para quem talvez está chegando agora na área, o arquivo README, desde os primórdios aí, tá com nós, todo o projeto tu já nasce tu já coloca ali, talvez o primeiro arquivo é o README, onde você passa instruções de como aquele projeto funciona, como rodar, qual a stack e etc. E muitas vezes, agora com esses editores, com agentes de IA, eu, por exemplo, acabo utilizando, às vezes, o README para mim passar todas as regras, e eu jogo o README no contexto do agente, tá? Mas aqui eles estão propondo, me parece, uma separação, deixar o README para humanos e criar um padrão chamado agent.md, que será utilizado por todos os agentes de IA para passar instruções para ele. Então o conceito é direto e reto. Enquanto os READMEs são otimizados para os desenvolvedores, estão cobrindo como eu falei, né? As introduções do projeto, os guidelines e como iniciar, o agent.md serve como uma local estruturado para os agentes, para as instruções dos agentes, né? E um arquivo previsível. Então, isso inclui os comandos de setup, workflow de teste, coding style preference e como abrir pull request. Segundo eles aqui, isolando essa informação, os projetos podem, aqui, ponto bem bacana, segundo eles, separando essa informação, os projetos podem reduzir o barulho que existe, o ruído, no caso, que existe nos READMEs, enquanto dá maior clareza no caminho a seguir para os agentes. Então, o que é ruído? O ruído é quando a IA tem tanta informação ali dentro do contexto e você vai dar uma tarefa específica para a IA e ela acaba pegando informações irrelevantes. Então, quanto maior o contexto, maior a probabilidade de ter um ruído ali, ter informações irrelevantes, o que vai acabar afetando a performance do teu agente de IA. Tá? Então, segundo eles, a gente separando esses arquivos, deixando o arquivo para humanos, com uma linguagem natural, um arquivo mais estruturado, a gente acaba reduzindo o ruído que acontece nos agentes de IA. O formato está sendo desenhado para ser portável entre os sistemas de crescimento de desenvolvimento com IA, incluindo a OpenAI, Codex, o Google's Rules, Cursor, Eider, Rule e Z. Então, a flexibilidade estende para grandes monorepos, onde
agents.md aninhados pode prover instruções a nível de pacote. Então aqui ele está dizendo que essa flexibilidade pode se estender a monorepos, que são os repositórios unificados onde tem vários projetos no mesmo repositório, e cada projeto pode ter ali o seu próprio agent.md, que pode prover ali uma instrução a nível de pacote, né, de cada um dos pacotes que fazem parte daquele repositório. Então os agents automaticamente vão ler o arquivo mais próximo do diretório, da árvore de diretório, garantindo que os subprojetos recebam um guia tailored, aqui, um guia mais focado, mais refinado para aquele contexto. Então, por exemplo, no repositório da OpenAI, atualmente, eles mantêm dezenas de agents.md entre todos os subcomponentes dos repositórios. Então, que o pessoal os early adopters, que estão começando a utilizar o agent, destacam que a praticidade do formato. Então, em vez de introduzir um arquivo de configuração proprietário, e aqui a gente pode usar como exemplo os cursor rules, tá? Ou, sei lá, o queen.md, o Cloud Code, acredito que tenha o dele, eu não sei exatamente. E o formato Markdown garante acessibilidade enquanto se adaptando ali para as estruturas de projeto existente. Como os mantenedores explicam, o objetivo é prover um preciso, focado em agente, um guia preciso, focado em agentes, que complementa os arquivos README atuais. E a documentação atual, sem sem travar os desenvolvedores um ecossistema específico, né, aqui. Então, para não deixar aqui travado as pessoas, os desenvolvedores ali naquele ecossistema. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo no Cursor, eu tenho lá o meu repositório com vários Cursor Rules. Então, para mim, para não deixar os desenvolvedores ali presos naquele formato, o Agents.md vem para isso. Então, simplesmente tu consegue uma portabilidade e entre agentes de IA, então você não precisa ficar reescrevendo ou adaptando o modelo para cada um dos agentes. Mas alguns desenvolvedores apontam aqui, chamam a atenção que este padrão do Agents.md não vai eliminar a necessidade de uma supervisão humana. Então, aqui até um fala aqui que acha que eles sempre vão precisar atenção especial para coisas como lógica de negócio, obviamente, né? Então, sempre vai ter que ter uma supervisão humana para ver se a IA, o agente, implementou a lógica de negócio corretamente. E aqui ele fala também que os agentes de IA nunca vão saber exatamente o que é que você está construindo e por quê, e qual é o objetivo final do projeto, sem explicitamente falar para o agente de IA. Então, aqui conteúdo arquitetural também importa, também é um aspecto de preferência humana. O real gargalo vai ser como os humanos leem e interpretam as mudanças. Outros são mais céticos nessa questão de separar documentos para humanos e documentos para os agentes. Aqui um fala no Hacker News que ainda não está convencido que separar arquivos README para humanos e agents.md é uma boa ideia. Mas aqui parece que ele não dá nenhuma explicação o porquê que ele acha isso, né? Eu particularmente acredito que seja uma boa ideia sim, tá? Eu, como já falei, nos testes que eu faço, acabo colocando documentação do projeto no README e acabo jogando esse README para dentro do contexto do agente, tá? Mas acabo que o README, ao longo do tempo, ele acaba ficando muito grande, muito poluído. Eu acredito sim que isso possa gerar ruído ali dentro, no contexto do agente. E se a gente separar, deixar um arquivo mais estruturado para as regras do agente e deixar o README para a gente colocar em linguagem natural tudo que é sobre o projeto, acredito que fique melhor organizado e mais fácil da gente extrair o máximo dos agentes de IA. Então, padronizando como os projetos se comunicam com os assistentes de IA, o Agent.md tem como objetivo reduzir a fricção na colaboração humano-IA.
IA. Para muitos, está sendo comparado com os princípios, com os primórdios do arquivo README. Então, uma convenção simples que se tornou fundamental entre todos os projetos open source. Tá. E aqui tem um sitezinho do agent.md. Então aqui eles explicam o agent, que é o formato ali aberto, simples, para os agentes de código. Já está sendo usado por 20 mil projetos open source. E aqui eles até falam, né, que pense no agent como um README para os agentes de IA. Né? Então, um arquivo dedicado, previsível, para prover contexto e instruções para ajudar os agentes de código de IA a trabalhar no seu projeto. E aqui eles explicam por que utilizar o agent. Então, README, os arquivos README são para humanos, são para ter os quick starts, as descrições de projeto, as guidelines de contribuição, como nos projetos open source. E aqui o agents complementa isso tendo o extra, algumas vezes contexto detalhado que os coding agents precisam. Então, os steps de build, os testes, as convenções do README nem sempre são relevantes para os contribuidores. Nós intencionalmente mantemos fora para dar para os agentes uma clara, previsível lugar para as instruções, manter os READMEs concisos e focados para os contribuidores humanos e prover aqui um guia preciso e focado em agentes que complementa o README existente. Desde introduzir aqui um arquivo proprietário, eles escolheram um nome e formato que pode trabalhar para qualquer um. Então, se você está construindo ou usando algum code agent e achar isto que ajuda, fique livre para adotá-lo. Então aqui, one agent that works across many agents. Então, este padrão que funciona vários agentes de IA. E aqui eles dão alguns exemplos. E se a gente navegar nos repositórios, tem vários exemplos de como o agent.md funcionará. Então aqui dicas do ambiente de desenvolvimento, use PNPM, instruções de teste, onde ele encontra o plano de CI, como rodar para focar em um passo e etc. E de fato, aqui se a gente for pegar no repositório da OpenAI agents.md, já tem aí mais de 4.300 estrelas no GitHub e parece que de fato a comunidade tá adotando, tá? E por hoje é isso, pessoal. Deixem aí o que vocês acham de separar o arquivo README para humanos, deixando um arquivo específico das instruções do agente de IA separado. Acha que esse é um padrão que vai pegar, que de fato vai ser como foi o padrão do README.md lá nos primórdios, extremamente simples e que acabou sendo amplamente adotado, que nem eu falei, talvez seja o primeiro passo quando a gente cria um repositório, é já criar o arquivo README. E se você gostou desse tipo de conteúdo e aí se interessa por desenvolvimento de software, por engenharia de software, por processos, produto, como desenvolver sistemas, deixa o seu like, que mais conteúdos como esses eu vou começar a trazer aí nos próximos vídeos, tá bom? Abraço!